Gente, então olha só, antes de iniciar a explicação do conteúdo de hoje, eu quero fazer com vocês a resolução da nossa prova. Resolução da prova comentada. O que foi cobrado de vocês, né? Bom, eu disse para vocês que eu tentaria pegar os possíveis níveis, né? Como eu só tenho duas questões, então eu peguei uma questão fácil, que é essa questão um, de graça, né? Muito fácil, muito simples. E a questão 2 é onde a gente vai ter um pouquinho de conta, mas ela não é difícil. A questão um fala o seguinte: a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Gente, só de ler isso aqui, se são 5 dias, eu já sei que aqui é um dia, aqui é 2 dias, aqui é terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Então, as minhas colunas são os dias. E aqui seria, por exemplo, a primeira medição do primeiro dia. Aqui seria a segunda medição do primeiro dia. Aqui a terceira medição do primeiro dia. Esse 37 aqui, ó. Esse 37 aqui, ó, que eu tô colocando para vocês aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele é a terceira medição do quarto dia. Por quê? Porque ele é o nosso A34. Terceira medição do quarto dia. Linha 3, coluna 4. Mas se você não tivesse interpretado isso, é por isso que eu escrevi o seguinte: cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I e no dia J. Olha só, fui bonzinho, hein? O I é o instante e o J é o dia. I é instante, J é o dia. Instante I, dia J. Determine, letra A, o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Então, a maior temperatura que está aparecendo aqui nessa matriz é o 40,5. Essa é a maior temperatura, 40,5. E esse 40,5, ele é o elemento que está na segunda linha e na quarta coluna. Então, ele é o meu A24. Se I é um instante, e aqui está escrito A e J, I é quem aparece primeiro. Então, o I é 2. Então, ele está no instante 2. E o J é o dia? O J é 4. Então, é o dia 4. Então, logo, seria aqui, ó, instante 2 e dia 4. Simples. Simples. Letra B. A temperatura média do paciente no terceiro dia. Então, eu quero saber a média do terceiro dia. Dia é a coluna. Esse seria o terceiro dia, ó. Então, eu quero saber a média, assunto básico, média. Se eu quero saber essa média, com certeza eu vou somar essas três medidas. 38,6 mais 37,2 mais 36,1 e vou dividir por 3, média aritmética, né? São três valores, então a gente soma e divide por 3. Então, vou somar aqui, né? 38,6 mais 37,2 mais 36,1. 9, 15, 21, vai 2, 9, 11. Então, deu 111,9.
Aí eu vou pegar isso e vou dividir por 3. Eu estou fazendo a continha porque às vezes tem alguém que esqueceu, né? Como é que faz essas continhas com vírgula, ficou tão acostumado com calculadora que esqueceu como é que faz. Para você fazer a divisão de números decimais, a quantidade de casas depois da vírgula tem que ser a mesma. Então, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, no 111,9. E o 3 não tem casa após a vírgula, então eu acrescento um zero. Agora que eu tenho a mesma quantidade de casas após a vírgula, você elimina a vírgula, ficando 1.119 dividido por 30. Obviamente, eu vou pegar o 111 por 3, que dá 90, sobra 21. Desço o 9 por 7, que dá 210, sobra 9. Não dá, acrescento o zero e a vírgula, por 3, que dá 90, sobra nada. Então, a nossa média é de 37,3 graus Celsius. Bom, essa seria a resposta da questãozinha 1, bem facinha, bem de boa, bem suave. Yasmin, se você colocou segunda linha e quarta coluna, se você colocou só o A24, né, Rebeca? Infelizmente vai perder uma nota, porque não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei qual é a posição. O que foi perguntado na questão foi qual é o instante e qual é o dia. Não foi qual é a posição. A24. Não foi qual é a linha e qual é a coluna. Eu perguntei o instante e o dia. Então seria segundo instante, quarto dia. Tinha que ser isso, para ganhar a totalidade da questão. Mais alguma pergunta, gente, sobre essa questão? Ou eu já posso ir para a questão de número 2? Vamos lá, então, para a questão 2. Leonardo está perguntando, se não tivesse colocado A24, estava ok? No caso, Léo, você falou instante 2, dia 4. Você escreveu isso? Ou você só colocou lá 40,5? Então eu também não tenho como te avaliar. Se você só colocou 40,5, poxa, tá errado, né? Não foi isso que eu perguntei. Né? Então tem que ser instante 2 e dia 4. Se você não colocou o A24, mas colocou instante 2, dia 4, ok. Anne, esqueci de colocar os graus Celsius, né? Bom, eu vou pensar. Agora, eu não corrigi a prova de vocês. Eu vou pegar a prova hoje à tarde. Agora, eu tiraria 1/10 seu. Porque não colocou a unidade de medida, né? Agora eu tiraria 1/10. Mas vamos ver na hora que eu vou corrigir como é que eu vou decidir. Rebeca, eu acho que eu não entendi o que você colocou aqui. Era para usar o A24 e o resto era extra, quem quisesse colocar. Não, vou repetir mais uma vez. Eu precisava que falasse instante 2 e dia 4. Se você colocou A, igual eu coloquei, A24 igual a 40,5, isso é obrigatório? Não, porque não foi essa a minha pergunta. A minha pergunta foi qual é o instante e o dia que tem a maior temperatura. Instante 2 e dia 4. Ponto final. Eu preciso disso. Tá? Instante 2 e dia 4. Vamos lá, então. Questão de número
2. A questão 2 está falando o seguinte. Considere as matrizes A, 2 por 3, onde A e J é 2i menos J. E a matriz B, de ordem 3 por 1, dada por B e J igual a I mais J. Qual é a soma de todos os elementos da matriz C, que é dada por A vezes B? Então, eu preciso descobrir primeiro quem é a matriz A e quem é a matriz B. Então, nós vamos montar isso. A minha matriz A, ele já disse aqui para gente que é 2 linhas e 3 colunas. Então, se é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, então eu teria o elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23. 2 linhas e 3 colunas. Agora eu preciso descobrir quais são esses elementos que estão aqui. Para isso, eu tenho que obedecer essa lei de formação. Eu tenho que obedecer A e J igual a 2i menos J. Então, quem vai ser o meu A11? Meu A11 é no lugar do i eu colocar 1 e no lugar do J eu colocar 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1, 1. Ah, professor, eu fui direto ao ponto. Eu fiz assim, ó, na minha cabeça. 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Aí eu só escrevi isso. A12 igual a 0. Ok, beleza. Eu disse para você que você poderia ir direto sem nenhum problema. Quem seria o A13? Seria 2 vezes 1, que é 2, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Poderia ir direto sem nenhum problema. Meu A21 seria 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Meu A22 seria 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. E meu A23 seria 2 vezes 2, que é 4. 4 menos 3, 1. Logo, a minha matriz A é 1, 0, menos 1, 3, 2 e 1. Essa é a minha matriz A. Matriz B, 3 por 1. Então, são 3 linhas e uma coluna. Então, é como se eu tivesse B11, B21, B31. Como que eu vou descobrir quem é a matriz B? Obedecendo a lei de formação, que é B e J igual a I mais J. Nossa, professor, essa tá bem facinho. Eu posso ir direto? Claro, gente. Claro. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Essa é a minha matriz B. Agora, eu preciso encontrar quem é a minha matriz C. A minha matriz C, pelo enunciado da questão, é A vezes B. C é A vezes B. Então, minha matriz C é eu pegar a matriz A, 1, 3, 0, 2, menos 1 e 1, e multiplicar pela matriz B. 2, 3 e 4. Bom, de acordo com o que nós estudamos, a multiplicação de duas matrizes é linha por coluna. Linha por coluna. Então, você vai lá e multiplica. Ó. 1 vezes 2 dá 2.
0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Já fiz a primeira linha com a primeira coluna. Ah, professor, poderia ir direto? Sim, não tem problema. Agora eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. Ou seja, quem é a minha matriz C? A minha matriz C é 2 mais 0 dá 2, 2 menos 4 dá menos 2. 6 mais 6, 12, 12 mais 4 dá 16. Essa é a minha matriz C. Só para ficar bem claro para vocês, observe que a minha matriz A, ela é 2 por 3, e a minha matriz B é 3 por 1. Então, pela condição que eu expliquei para vocês, se eu pego a matriz 2 por 3 e multiplico por uma 3 por 1, como o meu número de colunas da primeira é igual ao meu número de linhas da segunda, é possível, e a matriz resposta tinha que ser 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. Pronto, essa é a minha matriz C. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei a soma, né? Então, a soma dos elementos da matriz C é eu fazer menos 2 é um elemento, mais o outro elemento, que é 16. Então, a soma dos elementos é 14. Essa seria a resposta da questão 2. 14. Não, Rebeca, não tem essa de estar explícito, não. Não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei qual é a posição do elemento lá na questão 1. Eu não perguntei isso. A maior temperatura está em qual posição? Não. Eu fui bem claro. Olha a pergunta. Qual é o instante e o dia que ocorreu a maior temperatura? Aí você coloca A24. Não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei o instante e o dia. Então, instante 2, dia 4, tá? Vou zerar por completo? Não, mas vou tirar uma nota por causa disso. Provavelmente vai valer 1 ponto, né? A questão valeria meio ponto cada alternativa. A letra A valeria meio, a letra B valeria meio. Então dá para eu te dar um 0,2, por exemplo. Não vou zerar por completo, mas não está 100% correto, né? Porque não responde a pergunta que foi feita na questão. Por mais que eu tenha, que você entendeu e tudo mais, se fosse uma prova discursiva da USP, tu ia perder nota, né? Então eu preciso ter essa fidedignidade. Pessoal, alguma pergunta quanto à questão de número 2? Ficou claro aí para vocês? Podemos ir então para a teoria de hoje, né? Ainda dentro de matrizes, ou alguma pergunta? Beleza, acho que não, né? Ótimo. Então, hoje, pessoal, hoje nós vamos ver matriz inversa. Matriz inversa. Matriz inversa. Basicamente, é isso aqui, ó. Você vai lembrar disso. Uma matriz multiplicada pela sua inversa deve resultar na matriz identidade.
lembrar disso. Uma matriz multiplicada pela sua inversa deve resultar na matriz identidade. Uma matriz multiplicada pela sua inversa deve resultar na matriz identidade. Isso é como se eu escrevesse assim para vocês, ó. Uma matriz vezes a sua inversa, olha como que nós vamos denotar a inversa. Nós vamos denotar a inversa por a elevado a menos 1. Esse a elevado a menos 1 é a inversa da matriz A. Então, uma matriz multiplicada pela sua inversa tem que ser igual à matriz identidade. Uma matriz vezes a sua inversa tem que ser igual à matriz identidade. Lembre-se que a matriz identidade é aquela matriz quadrada, né? Onde os elementos da diagonal principal é 1 e o restante tudo é 0. Lembre-se disso. Matriz identidade. Uma matriz em que os elementos da diagonal principal é 1 e o restante é tudo 0. Deixa eu pegar aqui como um exemplo uma questãozinha do livro de vocês. Na verdade, eu vou pegar um exemplo de uma matriz aqui, para não pegar um valor aleatório. Para não pegar um valor aleatório e não correr o risco de dar erro aqui ou ficar um número bem feio. Então, eu vou pegar um exemplozinho aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Não vou fazer questão não, vou pegar só a matriz mesmo aqui. Essa letrinha que eu vou fazer aqui para vocês aqui vai ser uma matriz Cadê tu, filha? Taratata. Vou pegar uma questão mesmo, que aí vai ficar bacaninha. Eu lembro de ver uma questão por aqui que falava para determinar a inversa. Aqui a transposta. Aqui, ó. Tá lá na página 215, tá, gente? Página 215. Assim, ó, a questão 23, ó. Caso exista, determine a inversa de cada uma das matrizes. Deixa eu colocar uma observação aqui para vocês. Como essa multiplicação
deve resultar na matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Matriz quadrada com os elementos da diagonal principal igual a 1 e o restante igual a 0. A primeira condição para existir a inversa é que a matriz deve ser quadrada. Se a matriz, gente, não for quadrada, automaticamente ela não tem inversa. Opa, peraí. A primeira condição... A condição, eu troquei aqui o negócio. A condição é que o determinante dessa matriz deve ser diferente de 0. Como assim, professor? Determinante? Olha, eu estou colocando isso para vocês aqui agora, mas vocês ainda não sabem o que é determinante. Tá? Vocês só vão saber o determinante mais um pouco à frente. Mas eu resolvi colocar isso aqui agora para quando chegar lá na frente eu falar para vocês desse negócio de determinante. Segura, relaxa. Confia em mim que vai dar certo. Vamos supor que eu queira encontrar a inversa da letra A. Eu vou recortar aqui, eu vou pegar só a letra A. De novo, essa página que eu estou é a página 215, tá? Página 215. Olha só. Como que eu faria para determinar a inversa dessa matriz A? Então, vamos lá. A matriz A vezes a sua inversa tem que ser igual à identidade. Uma matriz vezes a sua inversa tem que ser igual à identidade. A matriz A é isso aqui, ó. 1, 2, menos 1, 3. Vezes a sua inversa. Gente, eu não sei qual é a inversa. Não sei. Então, quando a gente não sabe um negócio da matemática, a gente tem que chamar de letras. Lembra que eu fiz uma questão com vocês que usava essas letras? Então, a gente coloca a letra que quiser. X, Y, Z e W. Isso tem que ser igual à matriz identidade. Então, como que é uma matriz quadrada de ordem 2, a minha identidade também tem que ser de ordem 2. Aí, uma matriz vezes a sua inversa é igual a essa matriz aí, identidade. Então, como que eu faria essa multiplicação? Pelo que nós estudamos, a gente faria linha por coluna. Linha por coluna. Então, ficaria 1 vezes x, x, menos 1 vezes z, menos z. Agora, eu vou fazer a linha 1 com a coluna 2. 1 vezes y, 1 vezes y, y, menos 1 vezes w, menos w. Já fiz a linha 1 com todas as colunas. Agora, eu vou fazer a linha 2 com as outras colunas. 2 vezes x, 2x. 3 vezes z, mais 3z. 2 vezes y, 2y. E 3 vezes w,
3W. E isso tem que ser igual à matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Aí nós vamos recair naquilo que nós estudamos de igualdade de matrizes. Para matrizes serem iguais, os respectivos elementos devem ser iguais. Então, quer dizer que x menos z é igual a 1. X menos z é igual a 1. 2x mais 3z igual a 0. 2x mais 3z igual a 0. E olha que lindo. Nós temos um sistema. Então, agora a gente precisa resolver esse sistema. Nós precisamos resolver esse sistema para encontrar quanto que vale o x e o z. Y menos w é igual a 0. Tá aqui, ó. Y menos w igual a 0. E 2y mais 3w igual a 1. 2y mais 3w igual a 1. Pronto. E agora nós vamos resolver cada um desses sistemas. E aí vocês têm que lembrar daqueles assuntos básicos que vocês estudaram no 8º, 9º ano, que é de como resolver um sistema, onde você pode usar o método da adição, o método da comparação, o método da substituição. Mas antes de avançar, antes de prosseguir, eu quero saber de vocês se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta sobre o que eu fiz até aqui. Tem alguma dúvida, gente? Se tiver, pode mandar no bate-papo, pode abrir o áudio. Quero saber se tem alguma dúvida até aqui. Beleza, não estou vendo ninguém digitando, ninguém escreveu nada, então vou avançar, vou continuar. Vamos resolver, então, esse sistema. Bom, eu acho aqui que o jeito mais fácil seria multiplicar a equação de cima por menos 2. Eu acho que vai ficar bem simplesinho se a gente fizer isso. Menos 2 vezes x fica menos 2x. Menos z vezes menos 2 fica mais 2z. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2x mais 3z igual a 0. Bom, eu fiz isso por quê? Porque se eu somar agora essas duas equações, o 2x vai sumir. Então, sobrou 2z mais 3z. 2z mais 3z, 5z. Igual, menos 2 mais 0 dá menos 2. Então, z é menos 2 sobre 5. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Tem que dar um jeito de subir isso aqui. Para ficar melhor aqui para a gente. Por causa do espaço. Aqui. Beleza. Z é menos 2/5. Termina de resolver aí para mim. Vê quanto que vai dar o x, por favor. É só você pegar uma das duas equações e substituir o z por menos 2/5. Faz aí a continha. Deixa eu ver se vocês vão chegar na resposta correta. Só substituir o z por menos 2/5. Em qualquer uma das duas equações. Dá 3/5. Dá 3/5 do z? Deixa eu só bater o martelo aqui, mano. 3/5. Beleza.
Z é 3 quintos. Para quem não conseguiu acompanhar, vou dar um tempinho aí. Vê se você consegue chegar nesse 3 quintos aí. Eu posso fazer de duas formas, tá? Vou usar a de baixo aqui, ó. Eu tenho no rascunho aqui para você ver. 2x mais 3z igual a zero. Esse 3z, ele passaria para lá negativo, ficando menos 3z. Só que o z é menos 2 quintos. De um jeito rápido, eu poderia simplificar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Ficaria 3 quintos. Ou você pode fazer 2x igual menos 3 vezes menos 2 dá 6, então ficaria 6 quintos. Passaria o 6 dividindo, aí ia ficar assim, ó. X é 6 sobre 10. Simplifica por 2, 3 quintos. Bom, para resolver esse outro sistema, eu já vou usar outro método. Nesse sistema, eu acho mais fácil o método da substituição. Por quê? Porque aqui eu tenho y menos w igual a zero. Eu posso pegar esse w e passar para lá positivo, fazendo y igual a w. Então, se o y é igual ao w, eu posso vir aqui no lugar do y e colocar w, ficando 2w mais 3w igual a 1. 5w igual a 1, logo o w é 1 quinto. E se o w é 1 quinto, como o meu y é igual ao w, o meu y também vai dar 1 quinto. Então, em resumo, quem é a inversa da matriz A? A inversa da matriz A é x 3 quintos e y, né? X, depois y de cá, 1 quinto. Z, menos 2 quintos. E o W, 1 quinto. Essa é a inversa da matriz A. Então, todas as vezes que você quiser saber a inversa de uma matriz, você vai lembrar basicamente disso. Uma matriz vezes a sua inversa, e aí você vai colocar letras para essa matriz inversa, tem que ser igual a 1. Então, você vai pensar em multiplicar, montar um sisteminha e achar quanto que vale cada um desses valores. Achar quanto que vale cada um deles. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Só é trabalhosinho, né? Só é meio chatinho fazer, mas é bem tranquilo. Vocês viram isso meio que no reforço. Assim, na verdade, teve uma questão que eu fiz com vocês e tem praticamente essa ideia. Eu estou tentando achar aqui para ver qual que era essa questão. Eu fiz praticamente essa mesma ideia. Eu lembro que era até o Chain tinha pedido ela, se eu não me engano. Mas, enfim, é bem tranquilo, não precisa ficar preocupado quanto a isso não, tá?